Foi um mês grande, hein, esse mês de janeiro, Quase um ano. Muita coisa aconteceu, inclusive falou-se muito sobre as dificuldades financeiras, sobre o esforço que a prefeitura tem que fazer para resolver e sobre fortalecendo o que de legado, né, o que de ruim ficou da parte financeira. Então, são esses os desafios financeiros aqui da capital que o prefeito Silvio Mendes citou também hoje durante essa entrevista que ele concedeu lá na Câmara Municipal. Equilibrar as finanças da prefeitura, que a partir dela a gente executa as necessidades, as soluções para que a população reclama. Saúde, transporte público. É preciso que a gente coloque, trabalhar junto com o governo do estado na questão da segurança pública. Provavelmente nós vamos aumentar o número de guardas municipais. Então, estamos assim, em brainstorm, nós estamos em tempestade cerebral para poder fazer o que precisa, correndo atrás e fazer aquilo que não pode esperar, como, por exemplo, ter remédio no hospital. Começou a andar, né? Já foram chamados concursados da saúde, concursados da educação. Quinta-feira estarão chamados mais profissionais na área da saúde para atender a população. O equilíbrio financeiro, que parece que você quer saber, eu espero, com o esforço da equipe que está dedicada a isso, no máximo em 6 meses a gente respira. Até lá vai ser enfrentando dificuldade. E ele que falou tantas vezes em denúncias, né, que fez tantas denúncias durante esse primeiro mês de gestão, inclusive foi um pouco além hoje, nessas declarações aqui, a gente acompanhou, falando sobre formalizar mesmo junto aos órgãos de fiscalização. Exige uma responsabilidade, Aline, principalmente quando envolve o dinheiro público e quando é colocado pelos técnicos e pelos comandantes, né, pelos secretários de cada pasta, o quão grande está essa dificuldade financeira da prefeitura, entende-se que é realmente necessário haver uma responsabilização, haver uma investigação mais profunda dos órgãos responsáveis, como o Tribunal de Contas, como o próprio Ministério Público Federal, até caso seja necessário o envolvimento das polícias, da inteligência da polícia. Então, tudo isso é colocado como uma prioridade pelo próprio prefeito, desse entendimento de quais os pontos que foram colocados de forma errada ou até irresponsável por algum dos que estavam envolvidos nessa administração passada ou em administrações passadas. Tudo isso é colocado na mesa, já que, de fato, existem muitas dificuldades na prefeitura ali. Bom, e a gente tem falado muito nesse alinhamento entre o Executivo e o Legislativo Municipal, que por enquanto estamos falando a mesma língua, todo mundo imbuído no mesmo propósito, mas o vereador de Teresina pelo PT, Dudu Borges, falou hoje sobre algumas falas do prefeito em relação a essas prioridades da gestão da prefeitura. Vamos ouvir. Eu vi o prefeito aqui muito angustiado, falando sobre as finanças do município. Preocupa ele e a todos nós. Amanhã estou apresentando vários requerimentos, pedindo informação sobre os últimos 6 meses das finanças do município, para a gente acompanhar. Nós temos um decreto de calamidade em curso que trata sobre a saúde. O prefeito colocou aqui que só o HUT tem um déficit de mais ou menos 20 milhões mês, isso é preocupante, mas também colocou que nesse mês economizou 6 milhões com a limpeza da cidade. Agora, qual é a outra preocupação que eu tenho? Transporte público. O prefeito colocou já aqui que, em relação aos ônibus elétricos, existe aí todo um estudo a ser feito, custo, e o que ele coloca, pelo que ele deu a entender, que não é de médio, de curto prazo essa questão do ônibus elétrico, é de, no mínimo, médio a longo prazo. E o transporte público regular? Bom, ou seja, ele se coloca também como opositor, né, como oposição, que é o partido dentro da Câmara, né, em relação a essa gestão. Ou seja, tem que estar realmente com esse discurso, sim, de reconstrução de Teresina, de recuperação das contas das finanças, sem deixar de fazer oposição. Deixou bem claro aí que é possível fazer as duas coisas. Isso. Nesse primeiro momento, Aline, existe uma lua de mel que a gente fala nessa relação de oposição e situação, e principalmente referente ao Executivo Municipal, mas a democracia ela exige ter os seus críticos para poder ser funcional. Não tem como concordar com tudo, até a própria situação, em alguns momentos vai ser necessário haver ponderações. O próprio prefeito Silvio Mendes ressalta isso. Então, o Partido dos Trabalhadores ele entra com esse aspecto
aspecto, mas como nós trouxemos, muito tímido ainda, muito sutil, muito ameno, porque agora, nesse primeiro momento, as prioridades estão sendo outras, estão sendo ver quais são as urgências, principalmente referente à saúde, ao transporte, à limpeza urbana, tudo isso está sendo colocado como prioridade. Mas eu tenho certeza que a partir de um certo momento, ao longo deste ano e ao longo dos 4 anos de Silvio Mendes, deve haver sim esse perfil mais acirrado entre ambos os lados.